Oi, galera, tudo certo? Bora para nossa aula de geografia? Bora continuar o assunto da nossa última aula? Vocês estão lembrados do assunto da nossa última aula? A gente falou sobre bases geológicas, né? Qual é a estrutura que está embaixo do nosso relevo? Então, hoje a gente continuou falando um pouquinho mais sobre os relevos, inclusive sobre o relevo do Brasil, o relevo da América do Sul, tá? Continuação da nossa aulinha. Vamos dar uma olhadinha lá? Aqui. Então, só para lembrar, pessoas, o relevo é o formato da superfície terrestre, o desenho da superfície terrestre, e ele fica acima da nossa base geológica. Então, nós temos uma base e em cima dela tem as formas de relevo. São as formas visíveis do terreno, ou seja, aquilo que podemos observar na paisagem, o formato, o desenho da superfície da Terra. Aqui nós temos um mapa que mostra as principais estruturas e formas de relevo. Dá uma olhadinha aqui, ó. As partes em marrom escuro, as partes mais altas, as partes de montanhas, estão observando? As partes mais aqui amareladas, as áreas de planalto, né? E as áreas de bacias e planícies, as áreas mais em verdes, né? Então, a gente começa aqui a observar as formas de relevo do mundo, né? As principais formas. E aqui, vocês estão lembrados sobre base geológica que está embaixo do relevo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Essas bases aqui são as bases da região da América do Sul, né? Aqui a gente tem uma área mais alta aqui, ó, de cadeia montanhosa, tá vendo essa parte mais laranja aqui, ó? Justamente porque a gente tem um choque de placa tectônica. Então, a base que está embaixo do relevo aqui é um terreno dobrado por causa do choque de placa tectônica. A base geológica aqui. Já nessa região aqui do Brasil, como a gente não tem choque de placa tectônica aqui, nós temos essa área aqui mais desgastada, né? Então, a gente vai observar aqui que esse nosso relevo aqui, daqui a pouquinho a gente vai observar que é uma região mais de plataforma, mais de planície, né? Olha só a curiosidade, assim, ó, a gente começa a observar qual é o tipo de bacia, de base, né? No Brasil, especificamente, aqui é da América do Sul, aqui é do Brasil, ó. Aqui nós temos uma área, essa área aqui, ó, de dobramentos mais antigos, então aqui a gente tem o que resistiu, né, ao desgaste, são as áreas mais altas, áreas de planalto que a gente tem aqui, e nessa área aqui mais clara, as áreas mais baixas, as áreas de bacias sedimentares, as áreas mais rebaixadas, tá? De acordo com o cruzamento da informação desses mapas, a gente consegue observar aqui, ó, estão observando aqui, ó, nas áreas mais sedimentares, nós temos mais a região aqui, ó, de carvão, estão vendo aqui, ó, área de carvão, esse aqui é o mapa dos minérios do Brasil. Nessa região aqui a gente tem as rochas mais antigas, dá uma olhada como os nossos minerais são mais valiosos aqui, ó, ouro, nióbio, né, a gente tem uma concentração mais de metálicos na região norte, porque justamente aqui nós temos uma área de crátons, de rochas antigas, né, de rochas que se formaram há mais tempo, onde tem a concentração de minerais metálicos, tá? Esse slide aqui é bastante importante para a gente entender o relevo da América do Sul. Observem bem aqui, ó. Essa região aqui, a leste, uma área mais baixa, aqui está mostrando a altitude, ó. Quanto mais escuro, mais alto. Estão observando? Ó, a área em verde aqui é a área que fica no nível do mar, zero. Essa região aqui do Brasil aqui, ó, é uma área mais baixa, uma área de planície, né? A área da América do Sul, desculpa, né? Aqui é a região platina, aqui é a região da planície amazônica. Estão observando? Essa parte em verde aqui, então, é uma área mais baixa. Essa área aqui, ó, é do Planalto brasileiro. São dobramentos antigos desgastados. E essa área marrom escura aqui é a área da Cordilheira dos Andes, fruto do choque das placas tectônicas. Então, nós temos um relevo mais alto aqui, ó. Se eu cruzar de avião aqui, ó, dessa região aqui, leste, eu vou passar por áreas de planaltos desgastado, depois eu passo por áreas de planícies, e depois eu passo por áreas de montanhas novas, recentes. Essa região aqui, ela tem uma formação mais recente.
E aí nós temos a classificação dos relevos do Brasil. Essa classificação dos relevos brasileiros, o primeiro cientista a desenvolver esse nosso mapa foi Haroldo de Azevedo, tá? O Haroldo de Azevedo, ele trabalhou na classificação dos mapas em 1940. Então, não quer dizer que nós vamos falar de 3 cientistas hoje, 3 cartógrafos hoje, né? Não quer dizer que um seja melhor do que o outro. Eles são de épocas diferentes, usaram tecnologias diferentes e, na verdade, foram se aprimorando. O Haroldo de Azevedo, ele levou em consideração a altitude. Então, tudo que estava até acima de 200 metros de altitude, ele chamou de planalto, e o que estava abaixo de 200 metros de altitude, ele chamou de planície. Então, foi a primeira divisão aqui, ó, a área de planície, essa parte que está em verde, e a área de planalto. Ao longo dos anos, a gente teve um aprimoramento, né, com mais tecnologias, e aí nós tivemos outro cientista, ó, classificação de Aziz Absaber. Já foi um pouquinho mais para frente, na década de 1960, ele levou em consideração não só a formação, não só os desenhos, mas também a classificação baseada na sedimentação, na erosão, então ele levou em consideração os estudos climáticos, né? E ele estabeleceu, então, esse mapa aqui com mais detalhes, com mais compartimentações, tá? Em 1960, Aziz Absaber, tá? Então, para quem tiver com a apostila e quiser acompanhar, lá na página 42, certo? Então, ele levou em consideração a influência, as condições climáticas que geraram as formações de relevo do Brasil. Mais para frente, nós tivemos esse aqui ainda é de Aziz Absaber com um pouquinho mais de zoom, para vocês terem ideia de como é que é o mapa, né, do Aziz Absaber. Mais para frente, nós temos esse mapa aqui, ó, que é o que a gente usa até hoje, que é o mapa mais detalhado, que é o de Jurandir Ross. Jurandir Ross teve uma grande vantagem. No Brasil, nós tivemos um projeto chamado RADAN, que foi um mapeamento da Amazônia, e esse projeto depois se expandiu para todo o Brasil. Como é que ele funcionou? Através de aviões que sobrevoaram todo o Brasil, com radares acoplados abaixo e máquinas fotográficas acopladas abaixo do avião. O Brasil foi todo fotografado, todo mapeado, e a partir daí foi feito um grande estudo e foi desenvolvido esse mapa com detalhes, né? Então, por isso que ele é um mapa que se aproxima muito da realidade de como é o Brasil, tá? Então, vocês podem perceber aqui, ó, que a gente tem essa parte marrom, que são as áreas de planalto, essas áreas amareladas, que são as áreas de depressão, áreas que são mais baixas do que seu entorno, e aqui em verde nós temos as áreas de planícies, certo? Aqui as planícies costeiras, dá uma olhadinha aqui, ó. Então, esse mapa aqui, ele foi desenvolvido por Jurandir Ross, lá no finalzinho do século XX, né? Através desse levantamento feito pelo Radan Brasil, certo? E aí, pessoas, se nós falarmos das principais formas de relevo do Brasil, são planaltos, dá uma olhadinha aqui, ó, planaltos, o que está em marrom, amarelas planícies, amarelas depressões e em verde as planícies. Quem são os planaltos? Ora planas, ora irregulares, né, aqui está bem plano, né, mas também tem um pouco de irregularidade. O processo que mais é encontrado nessa região aqui são os desgastes, então eles estão em cima de dobramentos antigos desgastados, tá? A estrutura rochosa que tem aqui embaixo podem ser cristalinas ou de bacias sedimentares, e os topos, ou eles são chapados, ou eles são retos assim, ou eles são arredondados, já que eles sofrem desgaste, nunca pontiagudos, ou são chapados assim liso ou arredondados. E pode ter essas bordas mais escarpadas, que são essas bordas, esses degraus retos aqui, que são chamadas de escarpas mesmo, essa parte mais, esse degrauzão aqui na lateral dos planaltos. Um outro formato de relevo muito comum no Brasil, as planícies. São áreas que estão em cima de bacias sedimentares, são bastante aplanadas. Nessa região de planície, vai se acumular um material que foi desgastado das áreas mais altas. Então, nessa parte, predomina a deposição.
As planícies, elas são inferiores a 200 metros de altura. Por isso que os rios que estão nas planícies, eles são rios navegáveis, eles são rios de planícies, né? Então, são rios com menos corredeiras e são mais usados para navegabilidade. Aqui nós temos a depressão. Eu acho legal essa foto aqui, ó, porque ela mostra aqui, ó, como é, o que diferencia a depressão de uma planície. Porque as duas são áreas relativamente planas, só que a depressão, a característica dela é que ela é mais baixa que todo o seu entorno, tá? E o processo que acontece na planície é deposição, enquanto que o processo que acontece na depressão é erosão, certo? Então, planície, deposição e nas depressões, erosão. Certo, meus queridos? Deixa eu voltar aqui. Opa. Então, assim, pessoas, nós falamos, então, nós fomos observar a sequência das duas aulas, né? Nós falamos dos agentes internos e externos, que são os responsáveis por formar os relevos, os internos, vulcanismo, terremoto, tectonismo, os externos, chuvas, ventos, chuva, vento, gelo, as mudanças de temperatura, na verdade, né? A gravidade, são agentes de fora da Terra, agentes externos que também ajudam a modelar o nosso relevo. Falamos também dos tipos de bases geológicas que nós temos. Nós temos, dá uma olhadinha lá, quem quiser acompanhar na página 3, 32, 33. Nós temos os escudos cristalinos, que são rochas mais antigas, formações mais antigas. As bacias sedimentares, que são estruturas mais recentes, formadas a partir do acúmulo dos desgastes, e os dobramentos modernos, que são os choques de placa que formam aqueles dobramentos modernos. As bases, em cima disso aqui nós vamos ter um relevo. Sobre esse relevo, nós vimos que no caso da América do Sul, a gente encontra os relevos de Planalto, nós encontramos as planícies e depressões, e encontramos as montanhas na região dos Andes. Quando a gente vai falar especificamente do Brasil, os tipos de relevo mais comuns são Planalto, planícies e depressões. Certo, meus queridos? Espero que tenha sido claro para vocês a aula de hoje. Qualquer coisa, a gente conversa depois para tirar as dúvidas, certo? Um beijão para vocês e cuidem-se. Não esqueçam do uso das máscaras e do álcool em gel, certo?